Eu falei, meu povo se perde por falta de conhecimento. Católico que não tem conhecimento vai ser enganado pelo mundo protestante, porque o protestante ele estuda muito, os caras estudam muito. Silas Malafaia, Edir Macedo, esses fundadores dessas igrejas, a plenitude do trono de Deus, os caras conhecem muito a escritura, mas do jeito errado, do jeito distorcido. E a escritura também não está acima da igreja. A igreja veio da escritura. Como veio da escritura, servo Roberto? É na tradição, você vai saber. Simples entender isso. Primeiro surgiu a igreja, Pedro pregando oralmente, depois foi escrito por evangelista São Marcos, que era discípulo de Pedro, que caminhava com Pedro. Que disse é a patrística, Eusébio de Cesareia. E depois ele foi enviado lá no Egito pregar o escrito que ele escreveu, através das pregações de Pedro, através do Espírito Santo. Pedro pregando com inspiração do Espírito Santo, e o evangelista São Marcos escrevendo por ação do Espírito Santo, por revelação do Espírito Santo. E Pedro teve conhecimento e deu autoridade também. Você está entendendo? E por quê? Nós temos que estudar conhecimento da nossa igreja. Os protestantes, eles só acreditam ali do 16º século, 1500, o fundador do protestantismo, que é Martinho Lutero, daqui para frente, daqui para trás, eles não acreditam. Para eles a igreja católica se corrompeu. Mas a tradição diz que a igreja é unida. E também a gente não está baseado numa plaquinha. Nós está baseado lá na cruz. A igreja foi gerada lá na cruz. A nossa placa é a cruz. O sangue dos mártires, do fundamento dos apóstolos, a tradição e o magistério e a escritura estão unidos. Isso que os pais da igreja acreditavam. Eusébio de Cesareia, Santo Tomás de Aquino, Santo Irineu de Leão, Santo Ambrósio, São João da Cruz, Santo Agostinho. Que interessante. Católico que não tem conhecimento irá se perder mesmo, irá se corromper, porque infelizmente, cara, tem sacerdotes sérios que defendem a igreja com unhas e dentes, e tem sacerdotes que se acomodaram. Aquela pregação light, aquela pregação que o povo quer ouvir, etc. Que pode tudo, o importante é se amar. Qual foi o fundamento dos apóstolos? Defender e combater as heresias. Só você comprar lá a patrística lá, os padres apostólicos, você vai ver como os caras viveram, como os caras defenderam a igreja. Hoje em dia está em crise, por quê? Porque as pessoas não querem saber de defender a igreja. O povo não quer saber de estudar. A Santa Missa, sim, é o culto verdadeiro e a adoração a Cristo. Mas nós temos que ter conhecimento de teologia, de filosofia, de história da igreja, estudo dentro da igreja. Para chegar um herege e vai falar, vocês são adoradores de imagem, vocês têm argumento para combater as heresias. Mas Pedro não é o Papa, mas a tradição diz, tanto a escritura diz que Pedro é Papa, e tanto a tradição diz que Pedro é Papa, que os papas da igreja também, os pais da igreja dizem que Pedro ele é o Papa também, para nós saber defender a nossa fé. Se católico não tem conhecimento, ele vai se perder mesmo, vai para a igreja evangélica. Tanto que os protestantes, nessa atualidade, tem muitos protestantes se convertendo para a igreja católica, porque tá lendo a história da igreja patrística. E os que estão dentro da igreja católica estão saindo e virando evangélico, porque não estudam, não tem conhecimento. Infelizmente, meu irmão. Está olhando mais as pessoas do que o nosso foco é o altar, o nosso foco é o Senhor, o nosso foco é a cruz. O foco do apóstolo Paulo é o quê? A cruz. Não sei o que vive, é Cristo vive em mim, estou preso à cruz de Cristo. A igreja católica está voltada à cruz de Cristo. O nosso fundamento é a cruz de Cristo, é o sangue de Cristo lá na cruz e o sangue dos mártires. Essa é a nossa fé católica, não é uma placa de igreja, a universal, a assembleia, a adventista, a plenitude. Não, meu irmão, a nossa placa não é fundamento de homens, não, é fundamento de Cristo e dos apóstolos e através do Espírito Santo. Pedro, não foi a carne e o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está nos apóstolos de 14, Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja lá na cruz do Calvário. Fundada lá na cruz e edificada com o seu sangue, Pedro. Eu vou edificar essa igreja, sabe como, Pedro? Com o seu sangue, sempre sendo pregado de ponta cabeça e o apóstolo Paulo sendo decapitado. Santo Estevão sendo apredejado. Essa é a nossa fé católica. Esse é o fundamento nosso, a nossa origem. Nós temos que voltar a essa origem. Essa origem. Dar a vida pela igreja. O que é dar a vida pela igreja? É ser martirizado? Não, é estudar e defender e combater aquele que contradiz título 9. Só sou uma voz, sou servo missionário Roberto. Estou aqui em Itaquaquecetuba, a minha região central
Sou missionário católico, apostólico, romano e só sou uma voz. Esse é meu carisma, essa é a minha missão. Salve Maria.